Olá, professores! Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso curso de ECA. Vamos para a nossa segunda aula, na qual nós vamos iniciar o estudo dos direitos fundamentais, mais especificamente o direito à vida e direito à saúde. E para isso, já prepare seu material de anotação e sem mais delongas, vamos à aula. Bem, pessoal, esse aqui é o nosso material de apoio utilizado na aula de hoje. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quando você for acessar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de material aqui para o YouTube. E hoje nós chegamos nos direitos fundamentais. Para começar aqui, eu preciso lembrar que esse trecho, sobretudo o direito à vida, direito à saúde, cai muito, é muito cobrado nos concursos para enfermeiro, técnico de enfermagem, para médicos, concursos de uma forma geral, concursos da saúde, cobram muito esse trecho do ECA. Para nós que vamos estudar nos concursos para a área da educação, o que eu fiz? Selecionei somente a parte que é cobrada em prova de concurso. Então, nós vamos pular alguns incisos, artigos que não são relevantes para a nossa prova, não estarão aqui. Como esse material é um material direcionado para concurso público, nós vamos estudar somente os trechos aqui, né, para a gente dar uma otimizada, o ECA é bem extenso, então nós vamos otimizar ele estudando somente os artigos, os incisos e os parágrafos cobrados em prova de concurso. Por isso nós vamos fazer aqui esse estudo mais direcionado, certo? Iniciando o direito à vida e à saúde. O artigo 7º diz assim: criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde. Bom, proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas. De que forma aí nós vamos proteger a vida e a saúde? Por meio, né, através da efetivação das políticas sociais públicas, que devem permitir o nascimento e o desenvolvimento. Mas não é qualquer forma de nascimento, nem qualquer forma de desenvolvimento. Eles devem ser o quê? Sadio e harmoniosos, ó, sadio e harmoniosos, em condições dignas de existência. A primeira consideração que a gente precisa fazer, antes de iniciar aqui o estudo desse artigo, é entender que para o ECA garantir ali um desenvolvimento sadio e harmonioso, né, garantir um nascimento também sadio e harmonioso, ele precisa estender direitos e garantias à mãe. Por isso que a gente vai, a mãe, né, a gestante. Por isso que a gente vai perceber que nesse título o ECA ele prevê vários direitos e várias garantias para a gestante, vários direitos e várias garantias para a mulher, com o intuito de proteger ali, né, de garantir esse direito à vida e à saúde, sobretudo o nascimento. Então, garantir um nascimento e um desenvolvimento sadio. E para fazer isso, ele vai proteger, né, a gestante e a mãe. Então, ó, revendo aqui no mapinha mental, ó, a criança e o adolescente, ele vai ter o quê? Direito à proteção. Ele vai ter um direito à proteção. E esse direito à proteção vai alcançar a vida e vai alcançar a saúde. Mediante o quê? Mediante políticas sociais públicas, né? Mediante várias políticas e ações sociais públicas para garantir, ó, para garantir o nascimento e o desenvolvimento. Mas não é qualquer forma de nascimento nem qualquer forma de desenvolvimento. Ele precisa ser sadio e harmonioso. Para ter esse nascimento sadio e harmonioso, você precisa oferecer, né, direitos e garantias à gestante, direitos e garantias à mãe, à mulher. Então, nós vamos ter tudo isso possibilitando, no final, uma condição digna de existência. Então, a gente precisa entender isso, que para oferecer esse direito aqui à vida e à saúde para a criança ou adolescente, sobretudo ali a criança, né, como estamos falando do nascimento, então, para oferecer esse direito de garantia à criança, ele precisa estender direitos e garantias à gestante, à mãe, para proteger a vida da criança, certo? Vamos ver como isso aqui vai cair em prova de concurso. Questão número 12 diz assim: o Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso glorioso ECA, em seu artigo 7º, aponta que, ó, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde. Acabamos de ver isso. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde. De que forma? Mediante o quê? A alternativa A. Vamos lá. Acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. Isso aqui que a gente viu no artigo 7º, a gente não viu. Esse texto ele está previsto no ECA, porém ele não está no artigo 7º. O que a gente viu no artigo 7º não é isso. Não é dessa forma que a gente vai garantir aí, né, a proteção à vida e à saúde. Então, deixa eu puxar para um vermelho aqui. Vermelhinho, tal. Alternativa A está errada. Alternativa B. Mediante, né, de que forma que a gente vai garantir aí a proteção à vida e à saúde? Mediante fins sociais a que ela se dirige, as exigências de bem comum, os direitos e os deveres individuais e coletivos. Muito bonito, porém errado, né? A alternativa B não está aí prevista no artigo 7º, como a gente viu. C. Na condição peculiar de criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento. A gente viu isso aqui na primeira aula, é um texto previsto no ECA, porém não é dessa forma que a gente vai proteger a vida e a saúde. A alternativa D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção e a infância. A Branca foi sorrateira, ela veio colocando vários textos que estão previstos no ECA,
Porém, não é isso aqui que está escrito, não está escrito no artigo 7º, né, que vai proteger ali a vida e a saúde. Esse texto aqui a gente viu lá na aula 1, né, de garantias ali de prioridade. A alternativa E, então, vai ser o nosso gabarito já por eliminação. A alternativa E diz assim: a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o quê? O nascimento e o desenvolvimento de que forma? Sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. É dessa forma que a gente vai proteger a vida e a saúde. Então, gabarito aqui da nossa questão 12, letra E. Perceberam que esse artigo bem cobrado aqui no ECA, ele costuma cair em provas de concurso na área da educação, por isso nós despontamos ele e também é o primeiro artigo desse título aí que vai trazer parte de garantias ali de direito à vida e à saúde. Artigo 8º vai dizer assim: é assegurado a todas as mulheres, o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. E às gestantes, ó, agora já é assegurado às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Vamos aqui no mapinha mental para a gente entender que tem bastante informação nesse artigo 8º. A primeira informação que a gente precisa levar em conta é que existem direitos e garantias assegurados, primeiramente às mulheres, né, de uma forma geral, a todas as mulheres, e em seguida ele vai lá e prever mais direitos às gestantes. O que ele vai prever aí, ó, como direito a todas as mulheres? Todas as mulheres têm o quê? Acesso a programas e políticas de saúde da mulher, né? Programas e políticas de saúde da mulher e programas e políticas de saúde de planejamento reprodutivo. Então, ó, o planejamento reprodutivo, gostaria que prestasse bem atenção nisso aqui que todas as mulheres vão ter acesso a programas e políticas de planejamento reprodutivo. Já vi algumas questões cobrando isso. Então, isso aqui é interessante a gente lembrar. Bem, isso aqui é um direito previsto a todas as mulheres, mas em seguida o artigo 8º ele vai lá e fala a gestantes. Agora, para as gestantes, eu vou prever outros direitos. Quais são esses direitos? Direito à nutrição adequada, direito à atenção humanizada, ser entendido ali em todos os aspectos do ser humano. Essa atenção humanizada, ela vai alcançar a gravidez, o parto e o puerpério, momentos ali após o parto. Então, todos esses momentos deve garantir, né, deve ser assegurado à mulher gestante, aqui no caso, atenção humanizada. Também é um direito da gestante, o atendimento pré-natal, perinatal, que é o período ali da gestação até o início da gestação, até um ano após o parto, e o período pós-natal e o pós-natal integral. Então, isso aqui são direitos das gestantes. Então, ele garantiu ali as gestantes, de uma parte do artigo, e na outra parte ele garantiu, né, assegurou ali direitos para todas as mulheres. Todas as mulheres têm acesso a programas e políticas de saúde da mulher e planejamento reprodutivo. E as gestantes têm esse rol de direitos. Agora vamos ver como isso cai em concurso. Questão 13 diz assim: tendo como referência a Lei 8069, glorioso ECA, e suas alterações, é correto afirmar que esta lei garante. Então, nós estamos procurando aqui textos verdadeiros em respeito ao ECA. Pode ser qualquer parte do ECA. Vamos lá. Primeira afirmativa. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punindo na forma da lei qualquer ação ou omissão. Opa, punindo na forma da lei qualquer atentado, né? Por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Certo ou errado? Certíssimo. Isso aqui é o nosso artigo 5º. Nós vimos na primeira aula, coisas de cinema, ele está aqui na íntegra. Então, isso aqui está correto, o texto previsto no ECA. Vamos para a segunda afirmativa. Todas as mulheres terão acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. O que nós acabamos de ver? Esse é um direito previsto a todas as mulheres. Na primeira parte do artigo 8º, ele foi lá e falou, ó, todas as mulheres, isso alcança todas as mulheres, elas vão ter direito ao acesso a programas e políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. Certinho, primeira parte ali do artigo 8º. Agora vamos ver para a terceira afirmativa. As gestantes serão asseguradas nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. É exatamente ali a segunda parte do artigo 8º. Então, a segunda parte do artigo 8º, ele não vai prever direito mais só para as mulheres, sim para as gestantes. Então, ele direciona ali direitos para a gestante, na segunda parte do artigo 8º, e no começo do artigo 8º, ele vai prever direito para todas as mulheres. Com isso, nós temos que as três afirmativas nossas são verdadeiras. Questão 13, gabarito letra A. Essa questão foi de onde?
Prefeitura de Fortaleza. Você vê que esse texto cai, a gente precisa ficar atento a ele. Parágrafo segundo diz assim: os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão a sua vinculação no último trimestre, ó, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Então, no último trimestre da gestação, a mulher ali, a gestante, né, ela vai ter garantido o direito de vinculação, o direito de ser vinculada já ao estabelecimento que vai ser realizado o parto. Vinculação ao estabelecimento em que será realizado o parto. Quando que isso ocorre? No último trimestre. Então, no último trimestre da gestação tem essa vinculação já, né? Já está ligada ali, ela já sabe o local que vai ocorrer o parto. Esse foi o parágrafo segundo. Agora vamos para o parágrafo sexto. Diz assim: a gestante e a parturiente têm direito a um. O direito é a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal, o trabalho de parto e do pós-parto imediato. Então, a gestante ali, né, ela vai ter, a gestante, a parturiente, ela vai ter esse direito. Qual é o direito? Direito a um acompanhante. As questões vão vir aqui e vão colocar dois, três, cinco ou nenhum. E ela tem direito a um acompanhante. Em que período? Período pré-natal, durante ali o trabalho de parto e no pós-parto imediato. Então, ela sempre vai ter garantia aí desse um acompanhante, que é uma previsão muito boa. Vamos aqui na questão 14. Questão 14 diz assim: a Lei 8069 de 90, nosso glorioso ECA, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, conforme previsto na referida lei. Vamos lá para essa afirmativa. A gestante e a parturiente têm direito a dois, já puxado para o vermelho aqui, ó, tem direito a dois acompanhantes de sua preferência durante o período pré-natal, trabalho de parto e pós-parto imediato. Certo ou errado? Erradíssimo. A gente acabou de ver que é direito a um acompanhante. Artigo 8º, vamos lá. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente, na semana em que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Terrível, gravidez na adolescência. Semana Nacional de Prevenção, vamos aqui uma via mental, ó. A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, ela é realizada anualmente na primeira semana de fevereiro. Então, a primeira semana de fevereiro, ela é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E decora esse nomezinho grande, porque eu já vi ele em várias questões, perguntando como é esse nome, o que acontece aí na primeira semana de fevereiro. Primeira semana de fevereiro, né, o dia ali vai incluir o dia 1º de fevereiro, obviamente ali vai ser a primeira semana de fevereiro. Nessa primeira semana, que começou o mês de fevereiro, o que vai acontecer? Ela é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Vamos ver como isso cai em concurso. Questão 15 diz assim: segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, nosso glorioso ECA, fica instituída a X ser realizada anualmente. Quando? Na semana em que incluir o primeiro de fevereiro, que vai ser a primeira semana de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Como é que é esse xizinho aqui? Como é que chama essa semana? Essa semana é a Semana Internacional de Prevenção da Gravidez. Não, não é a Semana Internacional. Questãozinha foi difícil de lembrar. Teve uma taxa de erro muito alta essa questão. Semana da Conscientização da Gravidez na Adolescência? Boa, poderia ser, mas não é. C. Campanha Nacional de Prevenção da Gravidez na Juventude? Muito boa também, mas não é. D. Semana Nacional por Eliminação, o nosso gabarito já é a alternativa D. Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. É exatamente isso aí que vai fechar o nosso gabarito. Questão 15, gabarito letra D. Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Artigo 10º. Esse artigo 10º, dos artigos que nós vamos estudar, esse aqui é o mais cobrado para nós no concurso da área da educação. Então, esse artigo aqui é de longe o mais cobrado. Vamos lá. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a quê? Esses hospitais e estabelecimentos que vão atender ali as gestantes, eles têm obrigações. Nós vamos ver que são 6 obrigações. Essas obrigações, elas costumam cair. Então, obrigações dos hospitais naquilo que se refere à gestante. Qual que é a primeira obrigação? Primeira obrigação. Já vou destacar ela aqui, que ela é uma das mais importantes. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários, são o quê? Individuais, pelo prazo de 18 anos. O que as bancas vão fazer? Elas vão vir aqui e vão falar que através de prontuários coletivos, mas nós sabemos que são prontuários o quê?
individuais. E vamos trocar o prazo. Vamos falar que o prazo é de 5 anos ou que o prazo é de 10 anos. Mas nós sabemos que o prazo é de 18 anos. Então, todos os hospitais, todos os estabelecimentos que vão ali tratar da gestante, eles devem manter em prontuários individuais, né, prontuários individuais de ser registro por 18 anos. Isso aqui é importantíssimo, cai muito. Próximo, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão do pezinho e digital, e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normalizadas pela autoridade administrativa competente. Pode ter outras formas de identificação, mas isso aqui é o mínimo, esse aqui é o mínimo obrigatório. Pronto. Terceiro, proceder a exames visando diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientações aos pais. Então, os estabelecimentos aí, os hospitais, os estabelecimentos de atendimento à gestante, devem proceder a esses exames, buscando aí o diagnóstico e a terapêutica, né, de anormalidades no metabolismo do recém-nascido. Então, identificar isso ali desde o comecinho. 4. Fornecer declaração de nascimento. Essa aqui, opa, ó, eu destaquei a primeira e já vou destacar a quarta como as mais cobradas. O que é? Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Então, se ali durante o parto, a criança nasceu com um cordão umbilical enroscado no pescoço, ou não chorou, ou qualquer outra intercorrência que ela tiver, então isso deve ser registrado, isso no final vai ser entregado à mãe, então vai ser entregado ali à família. Então, ele deve fornecer o quê? A declaração de nascimento, e nessa declaração vai constar tudo aquilo que ocorreu no parto. Então, isso aqui é importante, que também é bem cobrado. 5, também vou destacar, então a gente vai destacar aqui, ó, A1, A4 e A5. Diz assim: manter alojamento conjunto. Perceba que o alojamento ele deve ser conjunto, ele não deve ser próximo, ele não deve ser separado, ele não deve ser distante, nada disso. A palavra é conjunto. As bancas vão adorar vir aqui mexer nessa palavra. Dessa forma, né, que o alojamento é conjunto, possibilitando ao neonato ali, a bebezinho que acabou de nascer, a permanência junto à mãe. Então preste bem atenção para manter o alojamento conjunto, é um direito ali à gestante. E 6 diz assim: acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. E essas aqui são as 6, ó, as 6 obrigações de quem? Dos hospitais e dos estabelecimentos de atenção à gestante. Eles são obrigados aí a realizar todos esses procedimentos, são obrigações. Vamos ver como isso aqui vai cair em prova de concurso. Professor, cai, será isso? Cai. Cai bastante esse artigo. Ó, caiu na Prefeitura de São Miguel do Oeste, concurso de 2023. Diz assim: de acordo com a Lei 8069 de 1990, os hospitais, ó, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde à gestante, públicos e particulares, são obrigados a quê? Eles são 6 obrigações. Vamos lá. Primeira afirmativa: manter registro das atividades desenvolvidas. Certinho até aqui. Chapum verde aqui. Manter registro das atividades desenvolvidas. Certíssimo. Através de prontuários coletivos. Ah, ramelou, ramelou, ramelou. Que isso. Começou como nunca e terminou como sempre. Tem uma bomba aqui no final, ó. Coletivos. Através de prontuários coletivos. O que a gente viu? Os prontuários são individuais, não são coletivos pelo prazo de 5 anos. Também errou. O prazo é qual? 18 anos. Então a primeira afirmativa está errada. Vamos aqui para a segunda afirmativa. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normalizadas pela autoridade administrativa competente. Certíssimo. Shampoo verde aqui, ó, está correta a segunda afirmativa. Segundo, é uma obrigação aí dos estabelecimentos que vão atender a gestante, né? Dos hospitais e estabelecimentos, como qualquer estabelecimento que vai atender a gestante. 3. Proceder a exames visando o diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientações aos pais. Corretíssimo, isso aqui é uma obrigação aí dos estabelecimentos e dos hospitais. 4. Fornecer declaração de nascimento, certinho, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, também está certo. Então, errado aqui só a primeira até agora. 5. Manter alojamento individual. Opa, 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 que isso? Manter alojamento individual. O que a gente viu? Que o alojamento ele é coletivo. Alojamento coletivo. A banca vê aqui, ó, manter alojamento individual.
possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. A segunda parte está certo, mas o alojamento ele não é individual, ele é coletivo. A próxima afirmativa, a última, acompanhar a prática do processo de amamentação, tá certo até aqui? Prestando orientações quanto à técnica adequada enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Corretíssimo, também é uma obrigação aí dos hospitais. Então nós ficamos aqui com errado, A1 e A5. A1 e A5 estão errados. Qual que vai ser o nosso gabarito? Alternativa A. A alternativa A trouxe a um a gente viu que está errada, então não é a está errada. A B, a 2 a 3 a 4 e a 6. 2 a 3 a 4 e a 6. 2 a 3 a 4 e a 6. Opa, a B é o nosso gabarito. Então a alternativa B é o nosso gabarito. Ficamos aí com errado a 5 e a 1, a primeira e a 5, né? As duas afirmativas estão erradas. Gabarito aqui da questão 16, letra B. Artigo 11 diz assim: é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltada à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. O que a gente percebe aqui no mapinha mental para a gente entender esse artigo? Ó, é assegurado o acesso integral, isso é o acesso total, completo, às linhas de cuidado. Linhas de cuidado são os processos ali, né? Todo o itinerário dentro de um sistema de saúde. Então, vai entrar num posto de saúde, depois vai para uma unidade de regulação, e vai ter uma linha ali, né? Um itinerário que ele vai percorrendo. Então, a criança, adolescente, ele tem o acesso integral a essa linha de cuidado. E tudo isso deve ocorrer no SUS. Tudo isso deve ocorrer por meio, né? Por intermédio do SUS. Princípio da equidade. Lembrando que o princípio da equidade ele é muito parecido com outro princípio, que chama-se princípio da igualdade. Só que se a igualdade trata todos de uma mesma maneira, a equidade ela trata os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida da sua diferença. Isso é, aquelas pessoas que precisam de uma atenção maior do Estado, que precisam de mais ações protetivas ali do Estado, terão. E aquelas pessoas que não precisarem dessas ações, não terão. Então, ele não trata todos de uma mesma maneira como trata a igualdade. Então, por isso que ele vai ser tratado a equidade. Aqueles que são desiguais, que precisam mais do Estado, terão essa atenção a mais. E tudo isso vai acontecer onde? No acesso às ações e serviços. Que tipo de acesso? A promoção, proteção e recuperação. Então, todas as ações de promoção, todas as ações de proteção e todas as ações de recuperação, elas levarão em conta o princípio da equidade. Então, o princípio da equidade vai estar presente nas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, certo? Esse aqui é o nosso artigo 11. Vamos ver como ele é cobrado. Questão 17 diz assim: é assegurado o acesso às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, por meio do SUS, observando o princípio de, que princípio que a gente observa? No acesso às ações e serviços para a promoção e recuperação da saúde. Como que a gente vai preencher isso? É assegurado o acesso, ele é parcial integral. Ele é parcial integral. O acesso ele é integral. Então a gente ficou com a B, com a C e com a D. O acesso integral a linhas de cuidados voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, certinho. Observando o princípio da equidade, equidade está certo, mas aqui está errado, então ficamos com a B, equidade, e com a D, equidade. Não é o princípio da polarização, é o princípio da equidade. No acesso às ações e serviços para promoção e proteção e recuperação da saúde. Então, gabarito aqui é letra B. Para gabarito da nossa questão é 17, gabarito é letra B. Garantido aí integral, né, de maneira integral o acesso, o princípio é a equidade, o que estava faltando aqui é a proteção. O gabarito aqui da questão, letra B. Vamos aqui para o parágrafo primeiro. Diz assim: a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Perceba que o ECA ele já tinha proibido qualquer forma de discriminação com as crianças ou adolescentes. A gente viu isso na primeira aula. Aqui ele reforçou que é proibido também essa discriminação com as crianças e adolescentes com deficiência. Então, crianças e adolescentes com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação. É o parágrafo primeiro. Vamos ver como isso cai em prova. O artigo 11 da Lei 8069 de 90, glorioso ECA, da outras providências, garante o atendimento à criança e adolescente integralmente
por intermédio do Sistema Único de Saúde, integralmente por meio do SUS. Considerando o disposto na legislação em pauta, analise a afirmativa abaixo e marque a alternativa correta. Vamos procurar o que é correto. A criança ou adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Certo ou errado? Certíssimo. Coisa de cinema, a gente acabou de ver que isso está previsto no ECA. Gabarito aqui da questão 18, letra C, correto. Parágrafo segundo. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Vamos ver aqui no mapinha mental. Ó, incumbe ao poder público. Gostaria que você memorizasse aqui, ó, que a incumbência, né, é uma obrigação de quem? Do poder público. É ele que deve fornecer. De que forma? De que forma que ele vai fornecer? Gratuitamente. Então, o poder público vai fornecer gratuitamente o quê? Medicamentos. Ele vai oferecer órteses, ele vai oferecer próteses e ele vai oferecer outras tecnologias assistivas. Relativa ao quê? Com relativas aqui, ó, ao quê? Ao tratamento, à habilitação e à reabilitação. De quem? Da criança e do adolescente. Mas, professor, será que esse parágrafo segundo é cobrado? Sim. Eu gostaria que você percebesse que esse parágrafo ele cai muito e desse uma atenção especial nesses pontos. Primeiro, se lembrando que é uma incumbência do poder público fornecer e que ele deve fornecer gratuitamente. O que que ele fornece? Desde medicamentos a órteses, próteses e outras tecnologias assistivas que tiverem relação com o tratamento, a habilitação ou a reabilitação das crianças ou adolescentes. Vamos ver como que isso aqui cai em prova. Caiu aqui ó, na prefeitura de Balneário Camboriú, cidade muito bonita. Vamos lá. Incumbem ao X fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos ou órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Para quem? Para as crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. O que preenche aqui? A alternativa A é uma incumbência de quem? Do poder público, da educação especial, da rede municipal de educação, ou dos estados, ou da escola. É uma obrigação que, como a gente acabou de ver, que é uma obrigação do poder público. Gabarito da questão 19, letra A. Vamos aqui para o parágrafo terceiro, terminando já a segunda aula. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância. Opa, me dá um exemplo aí de profissional que trabalha ali, né, que atua no cuidado diário de crianças na primeira infância. Professor. Então, professor aqui, nós estamos diretamente alcançados por esse parágrafo terceiro. Esses profissionais receberão formação específica e permanente para a detecção, né, de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Vamos no mapeamento mental entender isso melhor. Profissionais que atuam no cuidado. Que tipo de cuidado? Diário ou frequente, diário e frequente. Quem que atua assim? Um professor. O professor atua ali no cuidado diário e frequente. De quem? De crianças na primeira infância. Esses profissionais eles devem receber uma formação específica e permanente. Então, a formação ali continuada, que constantemente a gente vai estar sendo formado. Para duas coisas, essa formação serve para duas coisas. Primeiro, para a detecção dos sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, e a segunda coisa que essa formação serve, para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, a formação aí específica e permanente que nos ajude a detectar os sinais de risco e acompanhar, né, da forma que fizer necessário. Isso aqui é o nosso parágrafo terceiro. Vamos ver como isso é cobrado em prova. Questão 20, banca VUNESP, banca pesada. Diz assim: conforme o parágrafo terceiro do artigo 11, a gente acabou de ler da gloriosa Lei 8069, o ECA, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico. Essa é a primeira formação. Qual que é a outra? Bem como para. A gente viu que serão duas formações. Uma para a detecção de sinais de risco e a outra para o acompanhamento que se fizer necessário. Vamos aqui como que preenche? A alternativa A diz assim: a terapêutica cabível em cada caso. Então, não é essa aqui a segunda formação que a gente está procurando. B, o acompanhamento que se fizer necessário. Opa, é isso aí. Um dos objetivos aí da formação, o primeiro, né?
é detecção aí dos sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, e a próxima é o acompanhamento que se fizer necessário. Questão 20, gabarito letra B. Artigo 13º, estamos terminando. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão o quê? Obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Esse parágrafo primeiro aqui é muito cobrado, são muitas questões dela em nossas provas. E vamos entender o que é que ele diz no mapa mental. As gestantes ou mãe que quiserem entregar os seus filhos para adoção. Isso é um direito das mães ou gestantes que querem entregar os seus filhos para a adoção. Elas vão ser encaminhadas de que forma? Obrigatoriamente. Aqui já é um ponto de atenção. As bancas vão vir aqui ó, e vão trocar esse obrigatoriamente por facultativamente. E não é facultativo, é obrigatório que ela seja encaminhada. E de que forma? Sem constrangimento. Esse encaminhamento não pode ter constrangimento. Então, ela vai ser encaminhada obrigatoriamente, sem constrangimento, para onde? Para a Justiça da Infância e da Juventude. As bancas vão vir aqui e vão colocar a Delegacia de Atendimento à Criança, ao Conselho Tutelar. Não, mas a gente acabou de ver que esse encaminhamento, né, para as mães que querem entregar ali os seus filhos para adoção, ele deve ser feito obrigatoriamente, sem constrangimento, para onde? Para a Justiça da Infância e da Juventude. Vamos ver como isso cai em concurso. Questão 20 diz assim: de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode-se afirmar que, vamos lá para a afirmativa, as gestantes ou mãe que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão o quê? Obrigatoriamente encaminhadas, certinho, sem constrangimento para onde? A Justiça da Infância e da Juventude. Então, corretíssimo isso aqui, está correto esse texto conforme a gente viu. Preste atenção nesses pontos que eu destaquei que não vai ter erro. Então, artigo 14, parágrafo primeiro. Vamos lá. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados por quem? Pelas autoridades sanitárias. Esse artigo 14 aqui, o parágrafo primeiro do artigo 14, entrou bem em voga e ficou bem em atenção agora por causa da pandemia. Então é bom a gente se lembrar dele, que é o quê? Obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Lembrando que está escrito aqui crianças e não adolescentes. Então, obrigatória a vacinação das crianças. Vamos lá. Questão 20C diz assim: a alternativa A. É obrigatória a vacinação das crianças, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Opa, já é o nosso gabarito. Então, o gabarito aqui da questão 20, letra A. É obrigatória a vacinação das crianças, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Perceba aqui, ó, que a alternativa B já veio aqui e diz que é o quê? Facultativo, ó. É facultativa a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, também está errada. Todas as demais alternativas aqui vão estar erradas, ó. Facultativa, somente em casos endêmicos, em casos endêmicos. Então, todas elas estão erradas. Gabarito da questão 20C, letra A. E dessa forma, nós finalizamos aí a nossa segunda aula. Eu procurei selecionar somente os artigos, os trechos da lei que são realmente relevantes para o concurso na carreira da educação. E na nossa terceira aula, que nós vamos entrar ali no direito ao respeito, liberdade e dignidade, nós teremos já um número maior de artigos, porque esse trecho é muito mais pesado nos nossos concursos. E para isso, nós vamos nos ver na terceira aula. Até lá!